Salve curiosos, salve curiosas, me chamo Victor e sejam muito bem-vindos aqui no Fita Futebolística, com as principais histórias e curiosidades do futebol no mundo. E no vídeo de hoje eu trago uma seleção de jogadores que já atuaram tanto no Flamengo quanto no Fluminense, o centenário clássico Fla-Flu. E sem mais demora, bora pro vídeo! E o goleiro da seleção do Fla-Flu é Nielsen Elias, o goleiro que passou pelos 4 clubes do Rio de Janeiro, jogou no Flamengo, no Fluminense, no Botafogo e no Vasco. Fez história no futebol carioca, sendo que no Flamengo ele fez parte da consagrada era Zico, jogou no Fla até no final da década de 1970, sendo que antes de atuar no Fla, ele veio do Flu, foi envolvido numa troca, e no Fluminense ele fez parte da máquina tricolor do bicampeonato carioca. No Fla ele também conquistou o carioca, no Flu não foi diferente, ele conquista o campeonato estadual do Rio de Janeiro. Um goleiro que possui uma grande história no futebol do Rio de Janeiro. E está aqui na seleção do Fla-Flu. Nielsen Elias é o escalado. E na lateral direita eu escalo um jogador que fez história na Copa de 70, um lateral lembrado por muitos, e está entre os maiores laterais de todos os tempos no futebol. É claro que estou falando dele, o capita, Carlos Alberto Torres, que no Flamengo acabou não tendo uma passagem tão lembrada, atuou no final da década de 1970, sendo que antes de atuar no Fla, bem antes, ele atuou no Fluminense, foi onde começou sua carreira, e no Flu ele fez parte da máquina tricolor do bicampeonato carioca, esteve no timaço com Rivelino, Paulo César Caju, fez história no Fla-Flu e será lembrado para sempre como um dos maiores laterais de todos os tempos. Sendo que como técnico ele também atuou na dupla Fla-Flu. Ele foi campeão brasileiro com o Flamengo, no Fluminense ele foi campeão carioca. Então a história de Carlos Alberto Torres, o capita, está muito ligada tanto no Fla quanto no Flu, e está aqui escalado na seleção. E o primeiro zagueiro da seleção do Fla-Flu é o Edinho. O Edinho, que no Flamengo conquistou títulos, foi campeão pela equipe rubro-negra, teve boas atuações na década de 1980, participou do final da era Zico no Flamengo, fez parte de uma época importante do Flamengo, porém antes de atuar no Flamengo, ele jogou no Fluminense. E assim como outros jogadores dessa seleção, ele estava na máquina tricolor da década de 1970. É um jogador muito identificado com o Fluminense pela sua disposição dentro de campo e também por ter uma boa saída de bola e um bom contra-ataque, levando sempre a euforia para a imensa torcida tricolor no Maracanã. E outro zagueiro que atua ao lado de Edinho é Valber. Valber é muito conhecido pela sua bela saída de bola, um zagueiro técnico. E o Valber no Flamengo foi campeão carioca, sua passagem é bem mais lembrada atuando pelo São Paulo de Tele Santana, por ser um zagueiro técnico com uma boa saída de bola, fazia inclusive belos gols. Ele que acabou ficando na reserva no tempo que passou pelo Flamengo. Anteriormente ele havia atuado no Fluminense, ele teve a primeira passagem no início da década de 1990, depois teve mais uma passagem no tricolor carioca, atuando na Série C, sendo campeão da terceira divisão com o Fluminense, um zagueiro muito conhecido, como eu falei, pela sua saída de bola, pela sua habilidade com os pés, e foi assim que ele ficou conhecido ao longo de sua carreira e está aqui escalado na seleção do Fla-Flu. E o lateral esquerdo do Fla-Flu é Branco. Branco, que todos sabem, é um excelente cobrador de faltas, aquele golaço contra a Holanda na Copa de 94, inesquecível. Branco, que no Flamengo teve uma passagem que não é tão lembrada pelos torcedores, jogou no Fla em 1995, existia a expectativa de ser um dos maiores times do Flamengo, porém acabou não acontecendo. Ele chegou com muita pompa no Fla, no elenco com Romário, Sávio e Edmundo, que infelizmente acabou não vingando. Apesar de não ser tão lembrado no Flamengo, ele teve até bons números, em 35 partidas ele fez 9 gols, que para um defensor é bastante coisa, mas para Branco é lateral artilheiro, e antes de jogar no Flamengo, ele jogou no Fluminense. A primeira muito bem lembrada na década de 1980, na qual ele fez parte da conquista do título brasileiro de 1984, jogando muito pelo Fluminense, sendo que ele atuou no Fluminense tempos depois, teve mais duas passagens, porém não tão bem lembradas, sendo que a última foi em 98, quando ele se aposentou, estava na luta contra o rebaixamento para a terceira divisão. Branco fez o que pôde, mas infelizmente acabou acontecendo o descenso do tricolor das Laranjeiras à terceira divisão. É um lateral histórico, esteve no tetracampeonato da seleção brasileira e está aqui escalado na seleção do Fla-Flu. Acabei não falando do esquema tático da seleção do Fla-Flu. Ela está escalada num 4-3-3 bem ofensivo, com apenas um volante, 2 meias de criação e 3 atacantes bem artilheiros. E o volante desta escalação é responsável pela fortificação da defesa, é o Pitbull Felipe Melo. Felipe Melo, que é um jogador de muita força dentro de campo, vontade, um jogador de raça, está acostumado a fortes divididas. Teve seu início de carreira no Flamengo. No Fla ele fez parte das conquistas do Campeonato Carioca e da Copa dos Campeões. Teve um início promissor no rubro-negro carioca. E muito tempo depois ele vai jogar no Fluminense.
sendo que no tricolor das Laranjeiras ele se transforma num verdadeiro ídolo, já que ele fez parte da conquista do bicampeonato carioca e do título mais importante até o momento que estou gravando no vídeo da história do Fluminense, que é a tão sonhada Libertadores deste ano de 2023, sendo que no caso ele começou sua carreira como volante. No Flu ele acabou funcionando mais como zagueiro, sempre um jogador acostumado com o papel de liderança. No Flu isso funcionou muito bem, já que o time foi fazendo bons jogos, uma excelente campanha, chegou para ser o campeão da Libertadores, numa final inesquecível para toda a torcida do Fluminense contra o temido Boca Juniors. Felipe Melo é o cara que fará a contenção na seleção do Fla-Flu. E o primeiro meia desta seleção histórica de Flamengo e Fluminense é o Paulo César Caju, um meia extremamente habilidoso que fez parte do grande esquadrão da Copa de 1970, do trimágico da seleção brasileira, e assim como Nelson Elias e Valber, ele atuou nos 4 clubes do Rio de Janeiro, sendo que primeiramente ele atuou no Flamengo na década de 1970, conquistou títulos do Campeonato Carioca pelo rubro-negro, suas boas atuações o levaram a disputar uma Copa do Mundo em 1974, ele jogou tão bem no Flamengo que depois foi atuar na Europa, para ser mais específico no Olympique de Marselha, sendo que após a sua passagem na Europa, ele retorna ao Brasil e vai jogar no Fluminense. E no tricolor das Laranjeiras, Paulo César Caju fez parte da máquina tricolor. Caramba, quase todos os jogadores dessa seleção fazem parte daquele timaço da máquina tricolor dos anos 70, do bicampeonato carioca de 75, 76, um meia extremamente habilidoso e com muita história no futebol. Belas jogadas e bom de bola. Paulo César Caju a primeiro escalado. E para atuar na criação de jogadas, ele também esteve na Copa de 1970, foi um jogador muito importante na conquista do Tri do Brasil, fez parte do esquadrão e não podia ser diferente. Estou falando de canhotinha de ouro, Gerson, que no Flamengo iniciou sua carreira no futebol, conquistou o Campeonato Carioca e o Torneio Rio-São Paulo pelo rubro-negro, e antes de finalizar sua carreira atuou pelo time de coração que é o Fluminense, e no Flu ele conquistou o Campeonato Carioca, e sempre será lembrado como um jogador de classe. Jogava de terno. Gerson, canhotinha de ouro, é o meia de criação da seleção do Fla-Flu. O primeiro atacante dessa seleção é um estrangeiro, é um argentino. Estou falando de Doval, meus amigos. Sim, ele que primeiramente atuou pelo Flamengo, um jogador hábil de muita velocidade, conhecido por suas arrancadas, atuou junto com Zico, o Galinho de Ouro estava no início de carreira, conquistou os títulos estaduais com o Flamengo, sendo que ele está entre os maiores artilheiros estrangeiros do Campeonato Brasileiro. Ele foi envolvido numa troca com o Fluminense, foi jogar no tricolor das Laranjeiras, fez parte da consagrada máquina tricolor, conquistou o Campeonato Carioca de 1976, se tornou um grande destaque daquele timaço. Rivelino, Marco Antônio, Paulo César Caju, Capita Carlos Alberto Torres, não é à toa que era chamada de máquina tricolor, timaço. E mais um atacante desse time é um cara acostumado à artilharia, um jogador que fez muita história principalmente no Grêmio, é o maior ídolo da história do tricolor gaúcho. Acabei entregando algumas dicas e vocês sabem quem é. Renato Portaluppi, mais conhecido como Renato Gaúcho, que no Flamengo fez uma grande dupla de ataque com o Bebeto. Ele jogou tanto no Fla que depois foi atuar na Europa, depois ele retorna da Europa, vai jogar no Flamengo novamente. Jogou ao lado de Gaúcho e Bobô e conquistou a Copa do Brasil em 90. Ele fez parte da seleção que disputou a Copa no mesmo ano. E tempos depois ele foi jogar no Fluminense. E no Fluminense ele será eternamente lembrado como autor do gol do título de 95. O contexto desse título é muito relevante. O torcedor tricolor não se esquece até hoje. Era um jogo difícil, na qual Renato Gaúcho acerta a barriga na bola, faz o eterno gol de barriga. Era o centenário do Flamengo, um timaço montado em 95, um grande ataque, Romário, Sávio e Edmundo. Contava também com o lateral esquerdo branco. Daí é um jogo muito truncado, o Fluminense conquista o Campeonato Carioca de 95. Título este que possibilitou Renato Gaúcho ser considerado o rei do Rio. E de fato foi o rei do Rio mesmo, ele jogou muito naquela competição. Está marcado para sempre como um dos maiores ídolos do tricolor carioca. Um gol inesquecível e um jogador fantástico. Craque de bola. Renato Gaúcho é mais um atacante da seleção do Fla-Flu. E para fechar esse ataque sensacional, eu escalo um jogador que é simplesmente um dos maiores de todos os tempos. Um atacante marrento, artilheiro, provocador e extremamente habilidoso com a bola nos pés. Tem mais de 1000 gols e dentro da pequena área ele é o rei. Estou falando de Romário, o baixinho, a lenda, que no Flamengo ele fez parte de algo jamais visto no futebol.
ele troca o Barcelona para jogar no Fla. Romário, que estava jogando muito no Barcelona, decidiu que não queria ficar na Europa, havia conquistado o Tetra, foi peça fundamental na conquista do tetracampeonato com a seleção, fez uma dupla incrível com o Bebeto, ele conquista a Copa do Mundo, vence a Bola de Ouro, estava jogando muito no Barça, daí ele decide voltar para o Rio de Janeiro, ele vai jogar no Flamengo. No Flamengo ele faz parte de algumas conquistas como a Copa Mercosul, Copa dos Campeões Mundiais, Campeonatos Cariocas, gols e mais gols, como ele era acostumado, é claro. Baixinho é o cara, né, peixe? Joga muito. Romário está entre os maiores atacantes da história do Flamengo. Acho que não só do Flamengo, como do futebol mundial. E no Fluminense ele até teve boas atuações, acabou não conquistando títulos, chegou até a incomodar alguns jogadores pelo seu salário alto na época, passou por momentos complicados no Flu, até esteve envolvido numa confusão com um torcedor do Fluminense. Na época teve protesto nas Laranjeiras, o baixinho não se aguentou, acabou partindo para cima e o baixinho Romário completa o ataque monstruoso da seleção do Fla-Flu. E o técnico da seleção do Fla-Flu é o velho Lobo Zagallo. Não podia ser diferente, né, meus amigos? Um treinador extremamente vencedor. Conquistou 4 Copas com a seleção brasileira, 2 como jogador, uma como técnico e outra fazendo parte da comissão técnica. O velho Lobo é gigante no futebol mundial, comandou os 2 times ao longo da carreira. No Flamengo ele conquista a Copa dos Campeões, fez parte de algumas conquistas do Campeonato Carioca. No Fluminense ele também conquistou o Campeonato Carioca, fez parte, comandou os 2 times do Fla-Flu, soube muito bem o que é estar dos 2 lados. Aliás, Zagallo não só comandou na dupla Fla-Flu, ele esteve presente também no Botafogo e no Vasco, ou seja, comandou os 4 grandes do Rio de Janeiro, acostumado a vencer e a ser muito supersticioso. O velho Lobo Zagallo comanda a seleção do Fla-Flu. E aqui encerro mais um vídeo no Fita Futebolística. Agradeço demais a sua audiência. E não se esqueça de se inscrever no canal, mais pessoas estão chegando, acompanhando os novos conteúdos. Lembrando que tem vídeo toda semana aqui no Fita, histórias e curiosidades do nosso amado futebol. O que tá esperando? Se inscreva no canal, quero chegar aos meus primeiros 1000 inscritos. Sua inscrição é importante para que isso aconteça. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e deixe aqui nos comentários o que você achou da seleção do Fla-Flu. Você concorda? Faltou algum jogador? Trocaria alguma peça ou não? Comenta aí que sua opinião é bem importante. Ative as notificações para não perder os conteúdos novos que lanço toda semana. Fechou? Conto com você, um forte abraço e tchau! Até o próximo vídeo!